Vamos lá. Certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. O lucro unitário do produto P1 é de 1.000 unidades monetárias e o lucro unitário de P2 é de 1.800 unidades monetárias. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1 e de 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais para P1 e de 30 unidades anuais para P2. Qual que é o plano de produção para a empresa maximizar seu lucro nesses itens? Construa um modelo de programação linear para esse caso. Então, vamos lá. Nosso modelinho aí de programação linear. Qual que é a minha primeira pergunta? Quais que são as variáveis de decisão? O que deve ser decidido, nesse caso, é o plano de produção. Isto é, quais as quantidades anuais que devem ser produzidas de P1 e P2. Portanto, as variáveis de decisão são X1 e X2, sendo X1 a quantidade anual a produzir de P1 e X2 a quantidade anual de produzir de P2. Gente, eu não tenho aqui um plano de produção? Sim. Certo? Eu tenho um plano de produção. Então, as variáveis, nesse caso, aquilo que eu vou querer produzir, o que eu vou chamar de variável, é os produtos que eu vou produzir. No caso, na fábrica, é o quê? P1 e P2. Então, eu vou chamar aqui, a primeira variável de X1, eu vou chamar a quantidade anual de produzir de P1, certo? E X2, a quantidade anual a produzir de P2. Agora, segundo passo lá, nossa segunda pergunta, qual que é o objetivo? O objetivo, no caso, no modelo, é maximizar o lucro, que pode ser calculado como o lucro devido a P1. Cada unidade de P1, eu não vendo por 1.000 unidades monetárias? Então, para mim calcular o lucro total, eu pego o valor 1.000 vezes a quantidade de X1, a quantidade de vendas de X1. Então, o lucro por unidade de P1 vezes a quantidade produzida de P1, certo? Agora, o lucro devido a P2. Cada P2 equivale a 1.800 unidades monetárias. Então, 1.800 vezes X1, X2 é o lucro por unidade de P2 vezes a quantidade produzida de P2. Agora, como que eu vou... Qual que é a equação que vai definir meu lucro total? É a quantidade de P1 que eu vendo, certo? Mais a quantidade de P2, os dois multiplicados respectivamente por quê? Pelo valor unitário de cada um, certo? Se eu tenho lá, se eu vendi um P1, eu vou ter 1.000 vezes 1, certo? Se eu vendi 2, 1.000 vezes 2. Se eu vendi 3, 1.000 vezes 3. E o valor de P2, da mesma forma. Se eu vendi uma unidade de P2, eu tenho 1.800 vezes 1. Se eu tiver vendido 2 unidades de P2, 1.800 vezes 2. 3 unidades, 1.800 vezes 3. Então, o lucro total, eu vou ter que somar o quê? O lucro devido a cada um desses produtos produzidos. Vocês concordam ou não? Entendi, não. Entendeu, não? Quem não entendeu? Eu, Ana Flávia. Ô, Ana, vamos lá. Quem mais não entendeu? Eu, Matheus. Eu quê? Jonas. Gente, Jonas. Eu não, rapaz. João Antônio. Não, João Antônio também não entendeu. Então, vamos lá. Gente, eu tenho faz o seguinte, Guilherme, começa do começo. Não, vamos lá. Essa parte... mesmo, explica a gente primeiro os fundamentos. A Ele parte... explicou. É porque eu não estava no vídeo, não, é? Depois você dá uma olhadinha no vídeo. Eu cheguei atrasada no vídeo, então. Então, vamos lá, gente. Olha, vamos voltar aqui, então. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção aí. Qual o valor de P1? Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, o valor de P1 é 1.000, certo? Então, se eu vender uma unidade de P1, qual que é o valor que eu vou ter de lucro? 1.000. 1.000. Se eu vender 2 P1? 2.000. 2.000. Agora, se eu vender um P1 e um P2? 2.800. 2.800. Então, meu lucro vai ser relativo ao quê? Ao valor que eu vendi de P1 vezes 1.000 e o valor de P2 vezes 1.800, certo? Sim. Certo? Todo mundo entendeu? Então, vamos voltar lá embaixo. Olha aqui.
Eu chamei P1 aqui, eu simplesmente chamei P1 de X1, P2 de X2. Então, lucro total, essa mesma continha que vocês fizeram para mim. Vocês não falaram, por exemplo, se eu vendesse uma unidade de P1 e uma unidade de P2, eu não teria 2.800? É. X1 é igual a 1 e X2 vai ser igual a 2. Então, 1.000 vezes 1, 1.000, mais 1.800 vezes 1. Então, ou seja, se eu vender... Agora vamos lá, vamos calcular. Eu vou vender 2 P1 e 2 P2. Qual que seria meu lucro? 5.600. 1.800, 2 vezes... Não, 4.600. É 4.200? 5.200. 2 vezes 1.000. Só continha. 4.600. 5.600, né? Vamos lá. 2. Eu vou fazer o quê? No lugar de X1 eu vou substituir por 2. E no lugar de X2 eu vou substituir também por 2. Então vai ficar o quê? 1.000 vezes 2 mais 1.800 vezes 2. Então o total, meu lucro total vai ser 5.600. Então, ou seja, a quantidade que eu produzi X1, eu vou colocar ali no valor de X1 e a quantidade de X2 eu vou colocar na minha expressão no local de X2. Então, se eu falar que eu produzi 10 itens de cada, meu lucro total vai ser o quê? 1.000 vezes 10, que o valor de X1 é 10, vezes 1.800 vezes 10 também, certo? Entenderam isso aí? Ana, Jonas? Tranquilo. Querem que ilustre isso aí? Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Não, pode ir, tá de boa. Pode continuar. Ó, Vai, Gisa, liga aí sua telinha. Sai fora. liga aí. Ó, eu não tenho... Nossa Senhora, horrível. Nossa, Guilherme, continua lá. Ó, eu tenho o quê? 1.000 vezes X1, certo? É. Mais 1.800 X2. vezes X2. Isso aqui é meu lucro, Lucro. certo? Então, vamos lá. Se eu quiser... me fala um valor aí, Ana. De X1, de P1. De X1? É, Eu posso... Qualquer um? fala baixo para facilitar a nossa conta. 2. Então, eu vou produzir 1.000 vezes 2, que a Ana falou que a quantidade de produção de P1 é 2. Agora me fala um valor para P2, que no caso seria X2. 4. Quanto? 2. 2. Isso aqui vai gerar meu lucro. Então, qual que é o lucro? 1.000 vezes 2, 2.000 aqui, 2.000. certo? Mais 3.600. Então, meu lucro total vai ser o quê? 5.600. Certo? Então, vou voltar lá, no nosso slide. Continuando. Então, eu já respondi quais que são minhas variáveis. No caso... Nossa, que cachorro. Calma, tio. No caso, eu defini minhas variáveis como x1 e x2, que no caso é a produção de P1 e P2. Meu objetivo é maximizar o lucro. Agora, a terceira pergunta do meu roteiro. Quais que são as restrições? E aí, gente, a primeira restrição que a gente vai ter lá imposta pelo sistema é a quantidade de horas. Eu vou ter 1.200 horas para produzir o quê? P1 e P2, certo? Agora, por que eu tenho aqui uma multiplicação de 20 vezes x1 e de 30 vezes x2? Vocês lembram? Por conta da hora. Por conta da hora. Para cada produção de P1, eu tenho a quantidade de 20 horas. E para cada produção de P2, eu tenho um total que gasta 30 horas. Então, se eu produzir, por exemplo, vamos lá, vamos supor que eu vou produzir uma unidade de P1, eu vou gastar quantas horas? 20 horas. 20 horas. Seria... 20 horas. Buguei, vai. Certo? Vamos lá, vamos mesmo. voltar. Entendi. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui, ó. Aqui, ó. 30 unidades, 20 horas para P1 e 30 horas para P2, certo?
Uhum. Sim. E a quantidade anual eu tenho 1.200 horas. Então, 1.200 horas, vocês concordam que vai ser a restrição que eu tiver aí, que eu tenho aí? Concordam ou Sim. não? Vai ser o quê? Minha restrição. Ah, Olha aqui, a Ana que perguntou. É o limite, no caso, né? É o Não, foi limite, é Isabel. o total. Por exemplo, o tempo anual aqui da produção disponível é 1.200 horas. Ou seja, é como se o total que eu tenho para produzir P1 e P2 fosse 1.200 horas. Agora, Ah, tá. Então, dentro dessas 1.200 horas, seria que maximizar o lucro, no caso. isso, eu vou maximizar o lucro dentro dessas 1.200 horas. Certo? Entendi. É como se você falasse assim, olha, minha fábrica Maria Mária, ela produz P1 e P2, que é minha unidade, meu produto, P1 e P2, e a quantidade de horas disponíveis por ano é 1.200 horas. Ou seja, eu sei que P1 gasta 20 horas para produzir cada unidade de P1, certo? Então, vamos lá. Eu vou produzir uma unidade de P1, eu vou gastar 20 horas. 2 unidades, 40 horas. 3, 40 horas. 60 horas. Agora, se eu for produzir P2, se eu tiver uma unidade de P2, eu vou gastar quantas horas para produzir uma unidade de P2? 30. 30 horas. 2, 60. 60. 3 vai 90. ser 90. E assim sucessivamente. Então, agora se eu falar assim, eu vou produzir uma unidade de P1 e uma unidade de P2. Então, eu tenho o quê? 20 vezes 1 mais 30 vezes 2, certo? Sim. Uhum. Todo mundo entendeu isso aí? Vai poder passar de 1.200 horas? Não, vocês concordam que não? Então, o que vai me restringir nesse caso é a quantidade de horas, 1.200 horas. Então, vamos lá. Quais são minhas restrições? A disponibilidade de horas para a produção é 1.200 horas. Agora, as horas que eu vou ocupar com a produção de P1 é 20 vezes X. Horas ocupadas com a produção de P2, 30 vezes X2. Agora, o total de horas ocupadas na produção não é 20x mais 30x2? Por quê? Se eu produzir P1 e P2 ao mesmo tempo, eu sei que cada x1 gasta 20 horas e cada x2 gasta 2 30 gasta horas. 30. Então, esse valor, vocês não falaram que tem que ser menor que 1.200 horas? Sim. Então, Sim. olha aqui minha restrição descritiva do sistema. Eu tenho que 20x1 mais 30x2 tem que ser o quê? Menor ou igual a 1.200, que é a minha quantidade de horas total. Entendeu? Peraí, deixa aí. Vamos Esse lá. menor. Tentar entender. Restrição descritiva da situação tem que ser menor ou igual a 1.200. Isso. Por quê, Ana? Porque o máximo que eu vou gastar é 1.200 horas anuais. Você viu que o problema delimitou a quantidade de horas anuais tá. por 1.200? Então tem Então, que multiplicar um número que não passe de de 1.200. Isso aí. E Não. somando os dois não passa de 1.200. Não passa de 1.200. Certo? No caso, seria a capacidade máxima? A capacidade máxima. Isso aí, a disponibilidade de horas. É como se... E esse 1.200 tem que estar para os dois, P1, para X1, P1 e P2? Sim, porque se eu definir que minha produção, o problema está me falando que ele produz P1 e P2. Então, eu vou produzir os dois ao mesmo tempo. E a quantidade de horas máxima vai ser 1.200. Entendeu, Matheus? Ok. Entendi. Ok. Então, vou passar para o próximo slide. Então, agora a disponibilidade de mercado para os produtos, minha demanda, é uma segunda restrição. A disponibilidade de P1 é 40 unidades. O que quer dizer isso? A produção máxima que eu tenho, a demanda máxima é de 40 unidades para P1. Então, a quantidade de produzir de P1, o máximo que eu vou produzir de P1 é o quê? Não é 40? Sim. Eu não chamo P1 de X1? Uhum. Sim. Então, X1 não pode ser maior que 40. Ele tem que ser menor ou igual a 40. Por quê? A disponibilidade P1 máxima é 40 unidades. 40. Agora, vamos ver P2. O exercício também me falou. Peraí. Vamos. Sobe lá. Vamos lá. P1 tem que ser menor ou igual a 40. Isso. Você entendeu por que esse 40, Ana?
Porque é o que tá me pedindo, uai. Isso aí, vamos voltar aqui para você pra ficar bem Ô, Guilherme, entendido aí. esse 40 aí seria produção anual? Olha aqui, a unidade anual. Isso aí. A produção anual máxima. Tá vendo? Que é 40 unidades anuais para P1. isso, 40 unidades anuais para P1 e 30 unidades anuais para P2. Então, isso é o máximo que eu vou produzir de cada um desses produtos ao ano. Então, para P1 eu tenho 40 unidades e para P2 eu tenho 30 unidades. Então, X2 tem que ser menor ou igual a 30, certo? 30. Agora vamos continuar. Gente, aí aqui a gente chega o quê? No resumo do nosso modelo. Então, tudo que o exercício pediu vai estar resumido nessa expressão aqui, que qual que é? Maximizar o lucro. Tá vendo? Maximizar o lucro. O lucro eu encontro como? Com essa expressãozinha que eu defini lá em cima, certo? Sim. Essa expressãozinha. Por quê? 1000. Cada produção de P1 é 1000 Entendi, unidades mano. Tá de monetárias. boa. Isso aí, ó. E cada Não. unidade de Calma. P2... Tá de boa, não. Calma aí. Então, vamos lá. Foi mal. Olha aqui. Empolguei. Quem falou que não está de boa? Ana? É. Ana, Tem que vamos fazer lá. sistema disso aí? Isso Ô, aí- Guilherme, me tira uma dúvida. Pode falar. Pode responder, Ana Flávia, hein? Vamos lá, Ana. Ó, Ana, isso aqui é como se eu resumisse tudo que eu falei lá em cima. Primeiro, eu defini meu lucro, certo? Que é meu objetivo. Meu objetivo não é maximizar o lucro? Então tá aqui, maxi L, maximizar o lucro. Como que eu encontro o lucro? É 1000 vezes X1 mais 1800 vezes X2. Agora, quais que são minhas restrições? Primeiro, que tem que aparecer em todo exercício, é a restrição de não negatividade. O que que é isso? Tem como eu produzir X1 tem que ser maior que 0. X1 maior que 0 e X2 tem que ser maior que 0. As produções têm que ser maiores ou iguais a 0, certo? Não pode ter produção negativa. Menor que 0, tá. Não pode ser menor Maior que 0. que 0 e não pode ser menor. Isso, Então, sempre vai aparecer essas restrições de não negatividade. Agora, as restrições técnicas foi que o sistema me determinou. O que que é essas restrições técnicas? Olha, eu gasto 20 horas anuais para produzir X1 e 30 horas para produzir X2. Isso aqui tem que ser menor que 1.200 horas disponíveis anual, certo? Agora, a demanda. A demanda de A quantidade P1, máxima de X1 tem que ser isso aí, 40 e de X2 40 tem que ser 30. e de X2 tem que ser menor ou igual a 30. Entenderam? Entendeu, Ana? Gisele? Entendi. Eu tô escrevendo aqui. Eu vou escrever desse jeito que tá aí. Isso aqui, ô Gisele, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não, tá até lá já tá lá no Moodle. E tá na... Não tá, não. Tá, Matheus, eu coloquei lá. Pode ir lá verificar. Poxa, baixei quase agora, não achei. Ô, Guilherme, tira a dúvida. A resposta para esse exercício teria que apenas mostrar a equação de maximização ou teria que dar, por exemplo, em número concreto? Resultado. Vamos lá. Resultado, exato. Isso aqui a gente vai primeiro encontrar, montar esse sisteminha, certo? Depois que eu montar esse sisteminha, eu vou achar valor de X1 e X2, mas isso a gente não vai preocupar agora nesse momento, certo? Mas a gente vai chegar a encontrar valores de X1 e X2. Tem vários programas que fazem isso e a gente vai aprender também como é que a gente calcula, tá? Então a programação linear vai ser basicamente para mostrar a expressão que maximiza o lucro. Vamos lá, Matheus. Boa essa pergunta sua. Vamos lá. Eu cheguei nessa expressão, certo? Eu quero maximizar o lucro. É como se o problema te falasse o seguinte: qual que vai ser o valor, quantas unidades de X1 que eu vou produzir e quantas unidades de X2 que eu vou produzir para o meu lucro ser o maior possível. Essa expressão vai te dar a solução que a gente denomina solução ótima. É como se você estivesse numa indústria produzindo P1, por exemplo. Vamos supor, vamos lá para a Otton de novo. Como se tivesse P1 fosse máscara e P2 fossem gases, que eu sei que eu produzo lá.
Então, ou seja, eu tenho disponível a quantidade de tempo de 1.200 horas anuais. Qual que é a quantidade de máscara que eu vou produzir? Qual a quantidade de gás que eu vou produzir, gazinha, para me dar o lucro máximo? Então, a gente vai chegar no valor de P1 e P2 para a produção ser máxima. Você chegou naqueles valores de P1 e P2, você vai organizar a sua produção para produzir aquela quantidade de P1 e P2. Por quê? Porque o seu lucro vai ser máximo nesse caso de produção de XP1 e XP2. Entendeu? Entendi. Ana, mais alguém? Breno está aí também disponível. João Vitor, Isabel, Lucas, Tudo certo. Cleison. Tudo certo aí, Cleison? Jonas, Tudo certo. tudo certo? Gente, Bebel! Tá aí, tá no vídeo? Vai, continua, Guilherme. nessa primeira aula a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente volta. Já acabou? Achei que você ia Ô, mostrar. Glória! Tava aqui emocionada, tá doido? Não? 30 a minutos. gente vai. Bom. Que isso? Ô, Guilherme. Nesse ponto, Eu achei que ia ser de sala 8h50 aula. até 10h30, Meia hora eu eu acho. tinha ido embora. Eu não tinha ido embora, não. Eu tenho que ficar atento. Ô, Guilherme, você não vai fazer o resultado desse treino? Não, nesse depois. quem que é? Raíssa? Gisele. Gisele. Gisele, por enquanto não. Por enquanto a gente vai aprender a construir o sistema, tá? Ah, tá bom. A gente, Então, bom, não tem mais nada que fazer. nesse Então primeiro... tá, Guilherme, foi ótimo. Vamos assistir o BBB. Saudade de vocês. Gente, Tô brincando. eu vou Tô bem postar, empenhada. esse vídeo lá e a gente combina amanhã a gente fazer mais alguns exercícios, tá? Eu peço que vocês deem uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, a gente volta amanhã, né, nesses slides, tá? Então, não deixa acumular o conteúdo, não, tá?